Olá, alma amada, na quietude deste novo amanhecer, enquanto os primeiros raios de luz perfuram suavemente o véu da noite, eu te acolho. Falo não apenas aos teus ouvidos, mas diretamente a esse espaço sagrado dentro de ti, ao teu coração, que talvez desperte pesado, talvez ansioso, ou quem sabe com uma faísca silenciosa de esperança. Bem-vindo a este santuário de oração, um espaço onde pode ser completamente tu, sem máscaras, sem pretensões, na presença amorosa e onisciente do nosso Deus. Respira fundo. Sente o ar a encher os teus pulmões. Um dom gratuito, um sussurro do Criador que diz: eu estou contigo. Um novo dia começou. Deixa que o ruído do mundo lá fora, as preocupações de ontem e as ansiedades sobre o amanhã, se desvaneçam por um momento. Aqui e agora, existes apenas tu e ele. Um encontro íntimo e divino aguarda-te. Permite que o teu espírito encontre repouso. Que a tua alma se ancore neste momento de paz. Pois estamos prestes a entrar na sala do trono da graça não por nosso mérito, mas pela infinita misericórdia daquele que nos chama seus filhos. Nesta quietude sagrada, deixa o teu coração começar a sussurrar as suas verdades mais profundas. Ó, Pai das luzes, Deus eterno e misericordioso, nesta manhã que se ergue, voltamos para ti, antes que o mundo exija a nossa atenção, antes que as exigências da vida comecem a pulsar-nas em mil direções. Escolhemos dar-te o nosso primeiro fôlego, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira palavra. Como o salmista David, o nosso coração clama e declara: dá ouvidos às minhas palavras. Ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Salmo 5:2-1-2-2. Sim, Senhor, esta não é uma oração de palavras vãs ou de rituais vazios. Este é o gemido da nossa alma, a meditação profunda do nosso espírito, que anseia por ti, como a terra seca anseia pela chuva. Quantas vezes, Pai, as palavras nos faltam? Quantas vezes o peso no nosso peito é tão grande que só conseguimos. Mas tu, no teu infinito amor, entendes a linguagem das nossas lágrimas, compreendes o clamor silencioso do nosso coração ferido. Tu inclinas-te para ouvir não a eloquência das nossas frases, mas a sinceridade do nosso anseio. Por isso, aqui estamos, em total honestidade, apresentando-te o que somos e o que sentimos. Pela manhã, Senhor, ouves a nossa voz. Pela manhã, te apresentamos a nossa oração e vigiamos Salmo 5:2-3, que promessa maravilhosa. Saber que, ao abrir dos nossos olhos, teus ouvidos já estão atentos à nossa direção, nós não clamamos ao vento, nós não falamos para o vazio. Falamos com o Deus vivo, o Criador do universo, que se importa o suficiente para se inclinar e ouvir o sussurro de um filho. E assim, nesta manhã, nós te apresentamos a nossa vida como uma oração. Apresentamos nossos medos, para que os transformes em fé. Apresentamos nossas fraquezas, para que as tornes força em ti. Apresentamos nossos sonhos, para que os alinhes com os teus propósitos eternos. Apresentamos nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nossas finanças, nossa saúde. Colocamos tudo sobre o teu altar. E então, esperamos, vigiamos, não com a ansiedade de quem duvida, mas com a expectativa confiante de quem sabe, quem tem crido. Esperamos pela tua direção, pela tua paz que excede todo entendimento, pela tua provisão, que nunca falha. Esperamos pelo teu toque suave que acalma a tempestade interior. Que a nossa vida hoje seja uma vigília constante, um olhar atento para os teus movimentos, um coração sensível à tua voz. Sabemos, Pai, que tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Contigo não habitará o mal. Salmo 5:2-4. E como isso nos conforta? Vivemos em um mundo onde a maldade, a injustiça e a falsidade muitas vezes parecem prevalecer. Somos bombardeados por notícias que desanimam, cercados por situações que nos tentam a ceder ao cinismo e à desesperança. A arrogância desfila pelas ruas, e a mentira muitas vezes se veste de verdade. Mas a tua palavra nos ancora na realidade eterna. O mal tem um prazo de validade. Contigo, em tua santa presença, a escuridão não encontra lugar. Ou as soberbos não subsistirão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. O Senhor abomina o homem sanguinário e fraudulento. Salmo 5:2-5-6. Esta verdade não nos torna arrogantes ou justiceiros, mas nos enche de uma santa esperança. Ela nos lembra que a justiça final pertence a ti, e que no fim, o teu reino de amor e retidão prevalecerá. Isso nos dá força para não pagarmos o mal com o mal, para não nos deixarmos contaminar pela amargura
e pelo desejo de vingança. Em vez disso, corremos para ti, nosso refúgio seguro, a nossa torre forte, o lugar onde a maldade não pode nos tocar. Encontramos paz em saber que, embora o mal possa fazer muito barulho, ele não tem a palavra final. A palavra final é tua, e ela é amor, justiça e redenção. E é por isso que, apesar de nossa própria fragilidade e de nossas falhas, nós ousamos nos aproximar. Não por sermos perfeitos, mas pela multidão da tua benignidade. E eis que nos abre a porta. É o teu amor que nos convida a entrar. Porém eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 5:7. Que privilégio incomparável, Senhor. Não estamos do lado de fora, olhando de longe. Fomos convidados a entrar. Entrar na tua casa, na tua presença, no teu descanso. E, ao entrarmos, a única resposta possível é a reverência. É o inclinar-se. Não um inclinar-se de medo servil, mas um curvar-se de amor e adoração avassaladores, um reconhecimento de quem tu és e de quem nós somos em ti. Somos pó, mas amados com um amor. Somos falhos, mas chamados de filhos. Somos fracos, mas fortalecidos pela tua destra fiel. Por isso, em temor e tremor, em amor e gratidão, nós nos prostramos diante de ti. Nosso coração se inclina. Nossa vontade se submete. Nosso te adoram santo, santo, santo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que há de vir nesta jornada diária. Pai, nossa necessidade mais profunda é a tua direção. O caminho à nossa frente é muitas vezes confuso. Há encruzilhadas, há neblinas de dúvida, há vozes que tentam nos desviar. E há os nossos inimigos. Não apenas pessoas, mas circunstâncias, pensamentos, padrões de pecado que se levantam contra nós e tentam nos fazer tropeçar. Por isso unimos nossa voz à do salmista e imploramos: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Salmo 5:8. Sim, Senhor, aplana o caminho diante de nós. Torna-o reto, claro, inconfundível. Não queremos andar segundo a nossa própria prudência, pois sabemos que ela é falha e limitada. Queremos trilhar a vereda da tua justiça, o caminho que leva à vida, à paz e ao propósito. Que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que o teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro constante, falando ao nosso coração, alertando-nos do perigo, confirmando a direção certa, dando-nos discernimento para reconhecer as armadilhas disfarçadas de oportunidades. Dá-nos coragem para dizer não ao que nos afasta de ti, e sim ao que nos aproxima do teu coração. Lidera-nos, pastor amado. Segura nossa mão, e não nos deixes desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos caminhar contigo, em obediência e confiança, sabendo que o caminho que tu preparas, mesmo que estreito, é o único caminho verdadeiramente seguro, porque na boca deles não há retidão. O seu interior está cheio de maldade, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua, falam lisonjas. Salmo 5:9. Reconhecemos, Pai, a dura realidade do engano que nos cerca. Vivemos na era da imagem, da aparência, das palavras cuidadosamente elaboradas para manipular e enganar. Quantas vezes sorrisos escondem punhais? Quantas vezes palavras doces carregam veneno? A garganta como um sepulcro aberto. Que imagem poderosa! Uma fonte de corrupção e morte. Isso nos lembra de vigiar nossos próprios corações e nossas próprias palavras. Que a nossa boca não seja um instrumento de engano, mas uma fonte de vida, de encorajamento, de verdade e de graça. E também nos ensina a buscar em Ti, ajuda-nos a olhar além das aparências, a sentir pelo Teu Espírito a verdadeira intenção por trás das palavras. Protege-nos, Senhor, dos lobos em pele de cordeiro. Livra-nos dos conselhos dos ímpios, dos laços do fraudulento, das promessas vazias que levam à ruína. Que a nossa confiança não esteja em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação, mas que toda a nossa esperança e segurança estejam firmadas em Ti, a rocha inabalável, a verdade absoluta. Em um mundo de falsidade, Tu és o nosso padrão de retidão, a nossa bússola moral, o nosso porto seguro. E por isso, com um coração cheio de confiança, nós descansamos na Tua soberania e na Tua justiça. Deixamos o julgamento em Tuas mãos, pois sabemos que Tu és o justo juiz. O salmista clama: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Salmo 5:10. Este não é um clamor por vingança pessoal,
mas o anseio pela manifestação da tua justiça e santidade. É a certeza de que a rebelião contra ti, que é a fonte de toda a vida e de todo o bem, não ficará impune. Nós entregamos a ti, Pai, todas as injustiças que sofremos, as traições, as palavras que nos feriram, as ações que nos prejudicaram. Nós liberamos o perdão, não porque o ofensor mereça, mas porque nós merecemos a paz. E causa a ti, confiamos que tu farás justiça no teu tempo e à tua maneira. Isso nos liberta do peso da amargura e nos permite caminhar em leveza e liberdade. Nós não carregamos o fardo de sermos os juízes do mundo. Nós descansamos na certeza de que o juiz de toda a terra fará o que é certo. E essa certeza nos enche de uma paz profunda e duradoura. Mas, em contraste com o destino dos que se rebelam, olhe para a promessa gloriosa para os teus filhos. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente peor quanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmo 5:11. Que explosão de alegria! A nossa identidade não está naquilo que sofremos, mas em quem confiamos. E porque confiamos em ti, a alegria é o nosso direito de primogenitura. Não uma alegria superficial, dependente das circunstâncias, mas uma alegria eterna, uma exulteca, que brota da fonte da tua presença em nós. Uma alegria que permanece mesmo em meio às lágrimas, porque sabemos que somos defendidos por ti. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, tu és o nosso advogado, o nosso defensor. Tu lutas nossas batalhas. Como não nos alegrarmos? Como não nos gloriarmos no teu nome? O teu nome, Jeová Jira, o Senhor que provê. Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Em teu nome há poder, a salvação, a esperança. Por isso, nesta manhã, escolhemos a alegria, escolhemos focar não nos gigantes que nos afrontam, mas no Deus que nos defende. Escolhemos cantar um cântico de louvor, mesmo que a nossa voz esteja embargada. Escolhemos nos gloriar não em nossas forças, mas no poder do teu nome que está sobre nós. A alegria do Senhor é e sempre será a nossa força e a promessa. Final deste salmo se derrama sobre nós como um bálsamo, como uma coroa de glória. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 5:12. Receba esta palavra, amado, amada. Receba menos, há no fundo do seu ser. Tu, que foste justificado pelo sangue de Cristo, és chamado justo, e sobre ti está a bênção do Senhor. Não é algo que você precise conquistar hoje, é algo que você já possui nele. E mais, ele te cerca, te envolve, te protege com a sua benevolência. Com o seu favor, visualize isso agora, um escudo de luz, de graça, de favor divino, envolvendo completamente a sua vida. Ele te protege por frente e por trás. Ele te guarda por todos os lados. Nenhum dardo inflamado do inimigo pode ultrapassar esse escudo de favor. Quando você sair para o seu dia, você não vai sozinho. Você vai envolto, guardado, protegido por essa benevolência divina. O favor de Deus abre portas que ninguém pode fechar. O favor de Deus te coloca em lugares de honra. O favor de Deus te dá graça diante das pessoas. O favor de Deus transforma maldições em bênçãos. Caminhe na certeza dessa proteção hoje. Respire a realidade desse favor. Você é amado, você é protegido, você é abençoado. Esta é a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Deixe que essa verdade silencie cada voz de medo, de dúvida e de acusação. Você está circundado pelo escudo do favor de Deus. Enquanto você sente essa paz e essa segurança te envolvendo, sei esta oracal. Se estas palavras estão encontrando eco em seu coração, se você sente a presença real de Deus neste momento, eu te faço um convite gentil. Este é um espaço que construímos juntos, uma comunidade de fé que se reúne todas as manhãs para buscar a face do Pai. Se você deseja continuar recebendo essas orações e fortalecer sua caminhada espiritual conosco, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ou a fazer isso, você se junta a uma família de milhares de corações que, como o seu, anseiam por mais de Deus. E se você puder, deixe a sua curtida neste vídeo. O seu like é mais do que um clique. É um sinalizador que diz a outras plataformas que esta mensagem é relevante, permitindo que esta oração alcance outras pessoas que estão precisando desesperadamente de uma palavra de esperança e de um momento de paz. Talvez alguém que acordou hoje sem saber como continuar. E finalmente, pense em alguém.
Alguém que você sabe que está passando por uma luta, enfrentando gigantes, precisando sentir esse mesmo escudo de favor que estamos meditando. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um canal da bênção de Deus na vida de alguém. Hoje, um simples compartilhamento pode ser a resposta da oração de alguém. Agradeço por fazer parte desta corrente de fé e amor, e agora, com um coração aquecido por esta certeza inabalável do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção e da tua justiça, nós nos preparamos para ir mais fundo. Já batemos a porta, e tu nos convidaste a entrar. Já apresentamos nosso clamor, e tu inclinaste teus ouvidos. Já declaramos nossa confiança, e tu nos cercaste com teu escudo de favor. Sentimos a atmosfera deste lugar sagrado mudar. A paz tornou mais densa, a confiança mais firme, a presença mais real. Mas este, amado, amada, é apenas o começo da nossa jornada matinal contigo, Pai. Este é o átrio do teu santo templo. Agora, queremos avançar. Queremos passar do átrio para o lugar santo. Existe um nível mais profundo de entrega, uma rendição mais completa, que o nosso espírito anseia por experimentar, tendo firmado nossa mente na tua verdade e nosso coração na tua bondade. O próximo passo é a entrega total das chaves do nosso ser. É abrir as portas mais íntimas, aquelas que raramente mostramos a alguém. É o momento de desarmar completamente o coração e permitir que o oleiro o molde conforme o seu querer. Prepare o seu espírito, pois na segunda parte desta nossa conversa com Deus, que seguirá, mergulharemos precisamente nisso, na profunda e transformadora entrega do nosso coração, da nossa vontade e de todo o nosso ser, nas mãos soberanas do Pai. Fique conosco nesta jornada, e aqui estamos, Senhor, no limiar do lugar mais santo, no ponto de transição entre o reconhecimento da tua grandeza e a profunda, e por vezes dolorosa, honestidade sobre a nossa própria pequenez, com um coração já aquecido pela certeza do teu favor, que o nos cerca. Como homem escudo, ousamos dar o próximo passo. Convidaste-nos a entrar na tua casa. E agora, Pai, pedimos licença para abrir a porta da nossa própria casa, o nosso coração, para que tu entres. E sabemos que não entras como um juiz acusador, mas como o Pai amoroso que corre ao encontro do Filho pródigo, como o médico divino, pronto a curar as feridas mais profundas. Por isso, com um misto de temor e de uma imensa necessidade, nós nos desarmamos diante de ti. Baixamos as nossas defesas, soltamos as armas da nossa autossuficiência e do nosso orgulho. Aqui, neste espaço sagrado, não há necessidade de fingir que está tudo bem. Tu vês além da fachada, tu conheces as rachaduras na nossa alma, as lágrimas que engolimos, as batalhas que travamos no silêncio da noite, e é precisamente este o lugar onde tu mais desejas operar. Então respira fundo, amado, amada. Permita que a vulnerabilidade tome o seu lugar. Este é o momento da entrega sincera, o momento em que o vaso de barro se apresenta ao oleiro e diz, com total rendição: Eis-me aqui, quebra-me e faz-me de novo, segundo a tua vontade. Deus soberano, nós nos apresentamos diante de ti, e a primeira coisa que reconhecemos são as nossas gritantes limitações. Somos pó, e ao pó voltaremos. A nossa força é como o vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. Os nossos planos, por mais bem elaborados que sejam, podem ser desfeitos por uma única rajada de vento. Tentamos controlar as nossas vidas, as nossas circunstâncias, o nosso futuro, mas a verdade é que o nosso controle é uma ilusão. Vivemos como se fôssemos autossuficientes, mas a realidade é que cada batida do nosso coração é uma dádiva da tua mão, cada fôlego é um empréstimo da tua graça. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa arrogância. Perdoa-nos por confiarmos na nossa própria sabedoria, que é loucura diante de ti. Perdoa-nos por nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, esquecendo-nos de te reconhecer em todos os nossos caminhos. Confessamos a nossa fragilidade, a nossa dependência total de ti. Nós não somos a rocha. Tu és a rocha. Nós não somos a fonte. Tu és a fonte de águas vivas. E nesta manhã, nós abdicamos do trono do nosso coração, que por direito nunca nos pertenceu, e te convidemos. Ei, Rainer, reina sobre a nossa fraqueza, reina sobre a nossa insuficiência, reina sobre o nosso pó, e manifesta a tua força, a tua suficiência e a tua glória em nós e através de nós. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes em ti. E ao reconhecermos a nossa fraqueza, não podemos deixar de confrontar a nossa pecaminosidade. A tua palavra, que meditávamos, diz que na boca dos ímpios não há retidão, e o seu interior está cheio de maldade, e com o coração quebrantado.
reconhecemos que tantas vezes essa descrição se aplica a nós. Senhor, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos, e conhece os nossos pensamentos. E vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Salmo 139:23-24. Sim, Pai, ilumina com a tua luz os recantos escuros da nossa alma. Revela-nos os ídolos que construímos. O ídolo do conforto, o ídolo da aprovação dos homens, o ídolo do dinheiro, o ídolo do nosso próprio ego. Revela-nos o orgulho sutil, que se mascara de autoconfiança, a inveja que se esconde atrás de uma falsa admiração, a amargura que guardamos como um tesouro venenoso. Mostra-nos as mentiras que contamos a nós mesmos, para justificar as nossas atitudes. A tua palavra diz que a garganta deles é um sepulcro aberto, e nós clamamos: purifica os nossos lábios. Senhor, quantas vezes as nossas palavras não serviram para edificar, mas para ferir? Quantas vezes participamos em fofocas, em julgamentos, em críticas que espalharam morte em vez de vida? Quantas vezes a nossa língua, que deveria ser uma fonte de bênçãos, se tornou um instrumento de maldição? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 10-11. Este é o clamor da nossa alma nesta manhã. Não queremos apenas o perdão dos nossos pecados, nós queremos a libertação do poder deles. Queremos um coração novo, um coração que se deleite na tua lei, coração que ame o que tu amas, e odeie o que tu odeias. Lava-nos, e ficaremos mais brancos do que a neve. E deste lugar de confissão, brota um clamor desesperado por misericórdia. Nós não temos nada a oferecer, nenhuma justiça própria na qual nos apoiar. A nossa única esperança, a nossa única alegação, está na tua infinita misericórdia, revelada na cruz de Cristo. É por causa do sangue de Jesus que ousamos nos aproximar. É por causa das suas feridas que podemos pedir cura. É por causa do seu sacrifício que podemos clamar por perdão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22-23. E nesta manhã, nós nos agarramos a esta promessa. Derrama sobre nós, Pai, a tua misericórdia, onde o nosso pecado abundou, que a tua graça superabunde, onde a nossa falha foi grande, que o teu perdão seja ainda maior. Alcança-nos com a tua compaixão, que não nos trata segundo os nossos erros, mas segundo a imensidão do teu amor. Olhamos para a cruz, e vemos o preço que foi pago. Vemos o quanto nos amas, a ponto de deres o teu único filho, e essa verdade nos quebra e nos refaz. Remove de nós o espírito de condenação. Silencia a voz do acusador que sussurra ao nosso ouvido que não temos mais conserto, que fomos longe demais. E que possamos ouvir a tua voz, a voz do Pai, dizendo: eu te perdoo, eu te limpo, eu te restauro, eu te chamo de meu. Que alívio, que paz, que liberdade encontramos ao mergulhar neste oceano da tua misericórdia. Nós a recebemos, agora não por merecimento, mas por pura graça, juntamente com o nosso pecado. Senhor, trazemos diante de ti os nossos medos. Pai, como eles são muitos. Medo do futuro incerto, medo da doença e da dor. Medo do fracasso, medo da perda, medo de não sermos bons o suficiente, medo de sermos abandonados ou rejeitados. Esses medos paralisam a nossa fé, Rubem, a NASA, alegria e nos mantém cativos em prisões invisíveis. Tu nos deste um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Mas confessamos que tantas vezes trocamos essa herança gloriosa pela escravidão da ansiedade. Entregamos a ti um por um cada fantasma que assombra a nossa mente, o medo que nos acorda às 3 da manhã, com o coração acelerado, a ansiedade que aperta o nosso peito durante o dia, a preocupação com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as nossas finanças. Colocamos tudo no teu altar. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, 2-1-2-2. Tu és o nosso escudo, como meditamos. Cerca-nos, Senhor, com a tua presença. Lança fora todo medo com o teu perfeito amor. Ajuda-nos a descansar na tua soberania, a confiar que mesmo quando não entendemos os teus caminhos, tu estás no controle, e tens planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Clamamos por libertação do espírito de medo. Clamamos pela coragem que vem de saber que o leão da tribo de Judá luta por nós. Que a nossa fé seja maior que os nossos medos. Que a tua presença seja mais real,
do que as ameaças que nos cercam, e deste clamor por libertação do medo, passamos a um clamor por cura. Cura para o nosso corpo, alma e espírito. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura, e nós cremos no teu Pararas. Trazemos diante de ti as nossas enfermidades físicas, as dores crônicas, as doenças diagnosticadas, os males para os quais a medicina ainda não encontrou resposta. Pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Declaro essa verdade sobre os nossos corpos. Clamamos por um toque teu, um milagre da tua graça, uma manifestação do teu poder de cura, mas também clamamos, e talvez ainda mais desesperadamente, pela cura da nossa alma. Cura as feridas da nossa memória, as palavras duras que nos marcaram na infância, as traições que despedaçaram a nossa confiança, as perdas que deixaram um vazio incurável. Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147:3. Que o bálsamo de Gileade para nossa alma ferida. Entra nessas memórias dolorosas, não para que as revivamos com dor, mas para que as vejamos através dos teus olhos de redenção. Liberta-nos das amarras do passado, cura as nossas emoções, a raiva que não conseguimos controlar, a tristeza, que se transformou em depressão, a ansiedade que nos rouba a paz. Clamamos por cura emocional por inteireza, por shalom, a tua paz completa e perfeita. Restaura a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. Faz-nos inteiros, Senhor, para que possamos te servir com tudo que somos, neste momento de total sinceridade e quebrantamento. Enquanto o teu coração está derramado diante de Deus, quero que saibas que não estás sozinho nesta jornada. A beleza do corpo de Cristo é que carregamos as cargas uns dos outros. A nossa comunidade de fé aqui presente, virtualmente, reunida de tantos lugares, está unida no mesmo espírito. Se sentes no teu coração o desejo de partilhar o teu fardo, convido-te a usar a secção de comentários abaixo como um altar sagrado. Não precisas de escrever um longo texto ou dar detalhes que te deixem desconfortável. Deus já conhece a profundidade da tua necessidade. Um simples orem por mim, pela minha cura, pela minha família, por libertação, é suficiente. Ao escreveres o teu pedido, estás a dar um passo de fé, a materializar a tua entrega e a permitir que irmãos e irmãs em todo o mundo se juntem a ti em intercessão. E peço-te, permanece conosco, não saias agora. A oração não termina no clamor e na entrega do fardo. Esse é o passo essencial que abre caminho para o que vem a seguir. Fica até o final, pois juntos vamos caminhar para o momento da resposta, da recepção da graça e da restauração que se segue ao quebrantamento. A tua perseverança em oração será honrada, e agora, Pai, tendo entregado a Ti as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos medos e as nossas feridas, ficamos aqui, diante de Ti, em silêncio, esvaziados, rendidos, estamos como um campo arado. A terra do nosso coração foi revolvida, as pedras foram expostas, as ervas daninhas foram arrancadas pela tua mão. Estamos abertos. E neste silêncio que se segue à confissão, começamos a sentir uma mudança na atmosfera espiritual. Não é um silêncio vazio e constrangedor, mas um silêncio prenhe de expectativa, cheio da tua santa presença. É o silêncio que precede. É a calma antes da tua voz suave e delicada começar a falar. O trabalho de entrega, o doloroso mas necessário esvaziamento, está feito. O nosso clamor por misericórdia subiu aos céus, como um incenso suave. O nosso coração está aberto e vulnerável como nunca antes. E é exatamente aqui, neste ponto de total rendição, que a tua obra de recriação começa. Portanto, prepara o teu coração, amada alma. Prepara o teu espírito. A fase de entregar o que te feria e te aprisionava está a terminar. Agora, entramos num novo momento. Na terceira e última parte da nossa oração matinal, vamos posicionar-nos para receber o toque restaurador do oleiro. Receiver, cura que flui das suas feridas. Receber a paz que excede todo o entendimento. A presença de Deus, que nos cercou como um escudo, começa agora a operar de dentro para fora. Para restaurar, para renovar, para fazer novas todas as coisas. Não percas o que Ele está prestes a fazer. E agora, respire fundo e lentamente. Sinta aquele espaço sagrado que foi esvaziado pela confissão e pelo quebrantamento, não permanece vazio. A natureza divina abomina o vácuo na alma de um filho seu, onde havia a dor da ferida exposta. Agora, a paz que excede todo o entendimento começa a fluir como um rio suave. Onde havia o eco do teu clamor, agora, um silêncio sagrado e denso te responde. Este é o momento pelo qual
o teu espírito ansiava. O Espírito Santo, o Consolador prometido, está aqui. Ele não está a caminho, é o Jeshigu. Ele não está a observar de longe. Ele está mais perto do que o ar que tu respiras, envolvendo a tua alma, preenchendo cada fissura do teu coração rendido. Não tentes entender com a mente. Apenas recebe com o Espírito. Abre as comportas da tua alma e permite que a presença dele te inunde. Este é o momento da restauração. E este é o toque do céu na tua terra interior. A obra da graça está em pleno andamento. E tu, amado, amada, és o cenário deste milagre silencioso e profundo. Sinta o toque gentil do Consolador. Eu falo agora com a firmeza da fé, declarando o que o céu está a fazer em ti, neste exato instante. O Espírito de Deus está a caminhar pelos corredores da tua memória, não para te acusar, mas para te curar. Ele está a visitar cada cena de dor, cada palavra de rejeição, cada momento de fracasso que confessaste, e está a aplicar sobre eles o bálsamo de Gileade, o óleo do seu amor redentor. Ele está a reescrever narrativas, a mudar perspectivas. Andvaias abandono, ele revela o seu cuidado oculto. Onde sentias vergonha, ele te cobre com o seu manto de justiça. Sinta-o a tocar as cicatrizes da tua alma. Elas podem não desaparecer, mas sob o seu toque, elas perdem o poder de te causar dor. Tornam-se memoriais da tua sobrevivência e do poder redentor de Deus. Ele está a trocar as tuas vestes de cinza por mantos de louvor. Ele está a colocar sobre a tua cabeça o óleo de alegria em vez de pranto. Esta não é uma mera poesia. É uma transação espiritual a acontecer agora. Mas o Senhor está a restaurar a tua alma. Ele está a guiar-te por veredas de justiça, por amor do seu nome. Mesmo que tenhas andado pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado te consolam agora mesmo. Salmo 23, 3-4. EAVAs do Pai. Sussurra ao teu espírito cansado, trazendo promessas que são o fundamento da tua restauração. Ouve-o a dizer-te pessoalmente: não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, 1. Sim, tu pertences a ele. Nenhum poder do inferno, nenhuma acusação do inimigo, nenhuma falha do teu passado pode anular este decreto divino. Tu tens dono, e o teu dono é o Rei do Universo. Ele continua a falar ao teu coração: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. As provações que enfrentaste, e as que ainda poderás enfrentar, não têm o poder de te destruir, porque a presença protetora de Deus é a tua garantia. E ele promete mais: eis que faço uma coisa nova, que agora sai à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isaías 4:3 e 19. Talvez olhes para a tua vida e vejas apenas um deserto de sonhos perdidos, ou um ermo de esperança. Mas Deus está a declarar sobre ti que Ele é o especialista em criar caminhos onde não há caminhos, e fontes onde só há secura. Recebe esta palavra profética sobre a tua vida. O novo de Deus está a brotar para ti. A partir deste momento de rendição, o Senhor, que te vê e te conhece, derrama sobre ti a sua paz. Não a paz que o mundo dá, uma paz frágil, que depende de circunstâncias favoráveis, mas a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Sinta esta paz a assentar sobre a tua mente, como uma neve suave que cobre e silencia uma cidade barulhenta. Deixa que a paz de Cristo silencie os teus pensamentos ansiosos, as vozes de preocupação e medo. Sinta esta paz a descer ao teu coração, acalmando as tuas emoções turbulentas, como quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia. Ele está de pé no barco do teu coração e a ordenar a tempestade da tua angústia. Acalma-te, aquieta-te. E há uma grande bonança. Recebe esta paz que guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. É uma paz que não faz sentido para a lógica humana. É a paz de saber que, aconteça o que acontecer, o teu Deus é maior. É a paz de descansar nos braços do Pai, sabendo que Ele tem o controle, que Ele te ama, e que o seu plano para ti é bom, perfeito e agradável. Permite que esta paz te sature que o te ancore, que se torne a atmosfera na qual a tua alma respira. Hoje, e com a paz, vem a alegria. Não a felicidade superficial, mas a alegria profunda do Espírito, um fruto da sua presença em ti. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Salmo 32:5. Esta é tua manhã. A noite do teu choro, da tua confissão, do teu quebrantamento, passou. Agora é o tempo da alegria do Senhor, que é a tua força. Esta alegria não nega a realidade da dor que sentiste, mas sobrepõe-se a ela. É uma alegria que coexiste com as lágrimas. Uma alegria que brota não da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Tu, que confias no Senhor, alegra-te. Tu, que amas o seu nome, exulta. Salmo 5:11. Esta é a tua porção. O Senhor está a restaurar a tua alegria. Talvez tenhas perdido a capacidade de sorrir. Talvez a vida te tenha roubado as cores. Hoje, o Senhor te convida a alegrar-te nele. Não nas circunstâncias, mas nele, na sua salvação, na sua fidelidade, no seu amor infalível. Começa a agradecer. A gratidão é a chave que abre a porta da alegria. Agradece por este momento. Agradece pelo seu perdão. Agradece pela sua present. Agradece por ele estar a fazer novas todas as coisas. E à medida que a gratidão brota, a alegria começa a borbulhar. Uma fonte de água viva dentro de ti. O Deus de toda a esperança te enche agora de todo o gozo e paz na tua fé, para que abundes na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. A esperança é a âncora da alma, firme e segura. Onde a vida te trouxe desapontamento e desesperança, Deus está a reacender a chama da santa expectativa. Os teus melhores dias não estão no teu passado, eles estão à tua frente. Porque os planos de Deus para ti são planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 2:9-11. A tua história ainda não acabou. O inimigo pode ter vencido algumas batalhas, mas Deus já decretou a tua vitória na guerra. O que perdeste, Deus pode restaurar. O que foi roubado, Ele pode restituir em dobro. Onde portas se fecharam, Ele pode abrir portas maiores e melhores. Não permitas que o teu passado dite o teu futuro. Levanta a tua cabeça. Os teus olhos não devem mais olhar para trás com arrependimento, mas para frente com esperança. A tua redenção se aproxima. O teu Redentor vive, e Ele está a operar em teu favor. Coloca a tua esperança nele, a rocha eterna, e não serás abalado. Ele está a transformar o teu vale de problema numa porta de esperança. Eu sei. Sinto no meu espírito que esta paz e esta restauração te estão a tocar de uma forma muito real. Sinto que o peso está a ser levantado dos teus ombros. A atmosfera do lugar onde te encontras está a mudar. Agora que o teu coração está a começar a transbordar desta paz que não vem do mundo, que não pode ser comprada ou fabricada não. Aguardes só para ti. A paz de Deus é um dom que se multiplica quando é partilhado. Pensa, agora mesmo em alguém, uma pessoa específica cujo nome o Espírito Santo traz à tua mente. Alguém que sabes que está a travar uma batalha silenciosa, alguém cuja alma está cansada, cujo coração está ansioso ou ferido. Qual o portador das boas novas para essa pessoa hoje? Quando terminarmos aqui, pega no link desta oração e envia-lhe. Não precisas de dizer muito. Apenas lembrei-me de ti. Pensei que isto te poderia fazer bem. Que o instrumento de consolo que Deus quer usar na vida de alguém. Ao partilhares a paz, verás que a tua própria paz se aprofundará. Ser um canal, não um reservatório, da graça de Deus, e agora amado, amada, com o coração a ser restaurado, a alma a ser consolada, e o espírito a ser renovado, pela presença manifesta de Deus. Nós não somos chamados a permanecer para sempre, neste oásis de contemplação. Esta paz incrível, esta força que sentes a regressar, esta esperança que foi reacendida, não são um fim em si mesmas. São um equipamento divino para a jornada que tens pela frente. Esta paz não é para te fazer dormir, mas para te fazer caminhar com confiança. Esta força que recebeste não é para ser armazenada como uma relíquia, mas para ser usada no campo de batalha da vida diária. E é precisamente por isso que a nossa conversa com Deus não termina aqui. Tendo recebido o seu toque restaurador, o próximo passo lógico é perguntar: Senhor, como posso levar isto comigo? Como posso viver a partir deste lugar de vitória? E essa é a ponte para nossa próxima e última parte. Vamos pegar nesta restauração e transformá-la em resolução. Vamos pegar nesta paz e transformá-la em poder. Na parte final da nossa oração da manhã, vamos focar-nos em como podemos fortalecer a nossa fé, vestir a armadura de Deus e levar esta presença e este poder para o nosso dia, para enfrentarmos o que vier pela frente e sermos a luz brilhante que Deus nos chamou para ser. Prepara-te para seres fortalecido e comissionado. E com o coração agora restaurado pela sua graça, a alma firmada na sua paz e o espírito revigorado pela sua presença,
não permanecemos passivos. Esta força que recebeste, este bálsamo que te curou, clama por expressão. Esta antes, uma brasa vacilante e agora reacendida pelo sopro do Espírito, anseia por ser declarada em voz alta. Este é o momento crucial em que nos levantamos do lugar de descanso e nos posicionamos firmemente no lugar de autoridade espiritual que nos foi concedida em Cristo Jesus. A oração agora transita da recepção para a proclamação, de ser apenas o vaso que é cheio, para nos tornarmos a voz que ecoa a verdade do reino, nos céus e na terra. Este é o instante em que a nossa fé encontra sua voz, não uma voz de dúvida ou de súplica incerta, mas uma voz de convicção, de declaração e de vitória antecipada, alicerçada não no que sentimos ou vemos, mas na rocha inabalável de quem Deus é e do que a sua palavra garante. Prepara-te para concordares com o céu, para alinhares a tua boca com a palavra de Deus e para declarares a realidade espiritual que governa sobre toda a realidade natural. Nós declaramos, em primeiro lugar, a soberania absoluta do nosso Deus. Mesmo que o caos pareça reinar no mundo, mesmo que as notícias nos tragam medo e as circunstâncias nos sugiram descontrole, nós erguemos a nossa voz e proclamamos que o nosso Deus reina. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103:19. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nenhum evento te apanha de surpresa. Nenhum plano humano pode frustrar os teus desígnios eternos. Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram. Mas aquele que está entronizado nos céus ri-se. O Senhor zomba deles. Salmo 2:4. E esta verdade inabalável torne-se o fundamento da nossa paz. Nós entregamos a ti o nosso pânico, a nossa necessidade de controlar tudo, e descansamos na tua soberania. Declaramos que tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa nação, o Senhor da história. Declaramos que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Romanos 8:28. Portanto, o nosso coração não se perturba. A nossa fé não vacila. Nós não estamos à deriva num mar de acasos. Estamos seguros na palma da mão do Deus soberano, que nos guia com sabedoria e poder para o cumprimento do seu plano perfeito. Declaramos, com igual convicção, a fidelidade imutável do nosso Deus. As montanhas podem desaparecer, as colinas podem ser abaladas, mas o teu amor fiel por nós não se abalará, e a tua aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de nós. Isaías 5:4-10. A tua fidelidade não depende da nossa perfeição, ela está ancorada no teu próprio caráter. Tu és fiel mesmo quando somos infiéis, pois não podes negar a ti mesmo. Olhamos para o nosso passado e vemos as inúmeras provas da tua fidelidade. As vezes em que nos livraste, as portas que abriste, a provisão que chegou na hora certa, o consolo que nos sustentou na dor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E porque foste fiel no passado, declaramos com ousadia que continuarás a ser fiel no futuro. Declaramos que a tua palavra é verdadeira quando diz que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Declaramos que nenhuma promessa que nos fizeste cairá por terra. Por isso, rejeitamos a voz da dúvida que sussurra: desta vez será diferente. Desta vez Deus não virá. Nós escolhemos acreditar no relatório do Senhor. Escolhemos construir a nossa vida sobre a rocha da tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. É porque tu és soberano e fiel. Nós declaramos o poder transformador e inesgotável da oração. A oração não é um ritual religioso vazio, é a nossa linha de comunicação direta com a sala do trono do universo. É o meio pelo qual o poder do céu invade a realidade da terra. Declaramos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Nós cremos e declaramos que quando oramos movemos a mão que move o mundo. Quando oramos, anjos são comissionados em nosso favor. Quando oramos, cadeias são quebradas, portas de prisão são abertas, enfermos são curados e os cativos são libertos. Nós nos recusamos a subestimar o poder que tu nos deste através da oração. Rejeitamos a apatia e a preguiça espiritual, e assumimos o nosso lugar como sacerdotes do lar, como intercessors, como vigias sobre os muros. Declaramos que esta casa, este lugar onde agora oramos, é uma casa de oração. Declaramos que nossa vida será marcada pela disciplina e pela paixão da oração. E declaramos com fé: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei,
e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Porque cremos, pedimos, porque confiamos, buscamos, porque sabemos que tu obes, batemos com perseverança na porta dos céus. Com base nestas verdades, nós declaramos a nossa fé e confiança inabaláveis em ti, mesmo em meio às lutas, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Habacuque 3:17-10. Esta é a nossa declaração. A nossa alegria não está ancorada nas bênçãos, mas no abençoador. A nossa segurança não reside nas circunstâncias, mas no caráter do nosso Deus. Por isso, mesmo que o vento sopre forte e a tempestade se levante, nós declaramos: a nossa casa está firmada na rocha. Mesmo que a cura pareça demorar, declaramos: pelas suas feridas, fomos sarados. Mesmo que a provisão não seja visível, declaramos: o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Mesmo que a solidão nos assalte, declaramos: tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararias. Nós escolhemos andar por fé, e não por vista. E nesta caminhada de fé, nós proclamamos com toda a força da nossa alma que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos ou envergonhados. Isaías 4:9-23, Romanos 10:11. Esta promessa é o selo da nossa confiança, a garantia da nossa vitória. Nós não seremos envergonhados. A nossa esperança em ti não desaponta, porque o teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E, porque a nossa fé está firmada, nós vestimos, pela fé, toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Declaramos que os nossos lombos estão cingidos com o cinto da verdade da tua palavra, que desmascara toda a mentira. Declaramos que vestimos a couraça da justiça de Cristo, que nos protege de toda a acusação. Declaramos que os nossos pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz, prontos para levar as boas novas e para permanecer firmes em qualquer terreno. Acima do tudo, declaramos que tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Este escudo, que é a nossa confiança ativa na tua palavra e no teu caráter, é a nossa principal defesa. Nós o erguemos agora, contra toda seta de dúvida, de medo, de desânimo, de tentação. Declaramos que tomamos o capacete da salvação, que guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, em Cristo Jesus, e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de ataque viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós não somos vítimas indefesas. Somos soldados do exército de Deus, equipados para a vitória. Se esta hora de oração, esta jornada que fizemos juntos, da entrega à restauração, e agora à declaração e ao fortalecimento, está a ser uma âncora para a tua alma e a dar-te as ferramentas espirituais para enfrentares o teu dia, eu quero fazer-te um convite muito especial. Não deixes que isto seja um evento isolado. A força espiritual, tal como a força física, constrói-se com disciplina, consistência e comunidade. Eu convido-te a fazer um compromisso contigo mesmo e com Deus, de nos encontrarmos aqui todos os dias para começarmos o dia juntos, na sua presença. Clica agora no botão de inscrição e ativa o sino de notificações para não perderes nenhuma das nossas orações diárias. Ao fazê-lo, estás a dizer a ti mesmo e ao mundo espiritual que levas a sério a tua caminhada com Deus. Estás a juntar-te a uma família de fé que se fortalece mutuamente. Vamos continuar a crescer juntos, a orar juntos e a vencer juntos. E agora, com a nossa fé declarada com ousadia, a nossa posição em Cristo firmada com segurança e a nossa armadura espiritual vestida com determinação, estamos prontos. A nossa força, que recebemos da sua graça, não nos foi dada apenas para a nossa própria sobrevivência, mas para que possamos lutar por aqueles que já não conseguem lutar. A nossa autoridade espiritual não serve apenas para a nossa proteção pessoal, mas para a libertação dos cativos e para a expansão do reino de Deus. A oração agora muda de foco, mais uma vez. Deixa de ser primariamente sobre nós e a nossa condição, para se tornar uma arma poderosa a favor dos outros. Na próxima e última parte da nossa oração matinal, entraremos no momento de intensa e focada intercessão e batalha espiritual. Vamos usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas.
2 Coríntios 10:4. Vamos cole carnaz na brecha pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pela nossa cidade e pela nossa nação. Prepara o teu coração para te tornares um intercessor, um guerreiro de oração que muda a história de joelhos. E agora, como um exército posicionado em nome do Rei dos Reis, com a nossa armadura espiritual intacta e a espada do Espírito firmemente em nossas mãos, desviamos o nosso olhar de nós mesmos e o fixamos com determinação no campo de batalha. A nossa oração neste momento transcende a petição e torna-se uma arma ofensiva, um instrumento de demolição de fortalezas espirituais. Deixamos de apenas defender o nosso próprio território, e na autoridade que nos foi conferida pelo sangue de Jesus, passamos a avançar com ousadia para tomar de volta cada centímetro de terreno que o inimigo roubou, mentiu e usurpou na vida daqueles por quem amamos e nos importamos. Este é o nosso dever sacerdotal, e o nosso glorioso privilégio como filhos e filhas do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Entramos agora, com santa intrepidez, num tempo de intercessão estratégica e batalha espiritual. Unimos a nossa fé, e a uma só voz, começamos a legislar, no reino do Espírito, sabendo que aquilo que ligarmos na terra, será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Em primeiro lugar, erguemos um muro de fogo espiritual, um escudo de fé impenetrável, ao redor das nossas famílias e dos nossos lares. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, declaramos que as nossas casas são território sagrado do Senhor. Decretamos que nenhuma arma forjada contra as nossas famílias prosperará, e toda a língua que se levantar em juízo contra nós a condenaremos, pois esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de nós procede. Isaías 5:4-17. Nós quebramos agora, pelo poder que há no sangue do Cordeiro, toda e qualquer maldição de contenda, de divórcio, de adultério, de miséria e de enfermidade que tenha sido lançada contra as nossas linhagens. Renunciamos a todo padrão de pecado geracional e declaramos que a nossa descendência é bendita do Senhor, estabelecida para servir e glorificar a Deus. Cobrimos os nossos cônjuges com o sangue de Jesus, declarando proteção sobre a sua mente, o seu coração, o seu corpo e o seu espírito. Oramos por um renovo do amor, da honra e da cumplicidade nos casamentos. Erguemos os nossos filhos diante do trono da graça, consagrando-os ao Senhor. Declaramos que os nossos filhos são como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, são como flechas na mão do guerreiro. Eles não serão presas para o inimigo. Declaramos que eles têm uma mente sã, um espírito de obediência e um coração que ama a Deus. Todo o espírito de rebelião, de vício, de desvio sexual, de depressão e de confusão de identidade que se levanta contra a nossa juventude, nós o amarramos e o expulsamos das suas vidas. Em nome de Jesus, declaramos que as nossas casas serão chamadas casa de bênção, um lugar de paz, de alegria, de salvação e da presença manifesta de Deus. Agora, avançamos contra as fortalezas que o inimigo construiu na mente e nas emoções do povo de Deus. Usamos as nossas armas, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência do Cristo. 2 Coríntios 10:4-5. Em nome de Jesus, clamamos pela libertação de mentes cativas, todo o espírito de medo que paralisa, toda a fortaleza de ansiedade que rouba a paz, todo o abismo de depressão que suga a vida, toda a sugestão de suicídio que sussurra mentiras. Nós os confrontamos agora com a autoridade do Rei Jesus. Nós vos amarramos, espíritos imundos, e ordenamos que soltem as mentes do povo de Deus e se retirem para os lugares áridos, para nunca mais voltarem. Nós proclamamos a verdade de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Nós ministramos agora pelo Espírito Santo a cura para traumas profundos, as feridas de abuso, de rejeição, de abandono, de traição. Decretamos que o Consolador está a descer as masmorras da alma, a quebrar as correntes da dor passada e a libertar os prisioneiros. Proclamamos a liberdade que Cristo comprou na cruz, sobre cada pessoa que nos ouve. Declaramos que a mente de Cristo é a nossa porção. Mentes renovadas, focadas, pacíficas e cheias de esperança. Substituímos toda a mentira do inimigo pela verdade da palavra. Somos amados, somos escolhidos, somos perdoados, somos aceitos no amado,
com a mesma autoridade. Marchamos contra o espírito de enfermidade que tem assolado os corpos do povo de Deus. Nós nos firmamos sobre a rocha da nossa aliança de cura. A palavra declara que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4-5. Nós tomamos esta palavra não como uma sugestão, mas como um fato consumado, um título de propriedade legal que nos pertence. E com base nesta verdade, nós falamos diretamente a todo o tipo de doença e de dor. Câncer, nós te amaldiçoamos na raiz e ordenamos que seque e morra. Em nome de Jesus. Doenças autoimunes, nós ordenamos ao corpo que cesse de atacar a si mesmo e que entre em alinhamento com o projeto original de Deus. Dores crônicas, nós ordenamos que cessem. Problemas cardíacos respiratórios, endócrinos, neurológicos. Nós declaramos a virtude curadora de Cristo a fluir agora, a restaurar órgãos, a purificar o sangue, a regenerar tecidos. Todo espírito de enfermidade, nós te resistimos. Firmes na fé, e ordenamos que largues os corpos do povo de Deus. Nós liberamos os anjos ministradores de Deus para administrarem força e cura. Proclamamos vida, saúde divina, vigor e força sobre cada pessoa debaixo do som da nossa voz. Não aceitamos o diagnóstico do inferno. Nós nos apegamos ao prognóstico do céu, que é vida, e vida em abundância. Agora, voltamos a nossa atenção para as finanças e para a provisão do povo de Deus. Declaramos que o nosso Deus é Jeová, Jira, o Senhor, que provê. Decretamos o fim de todo o ciclo de miséria, de dívida e de falta. Nós amarramos o espírito de Mamon, que busca escravizar, através do amor ao dinheiro e da ansiedade da falta, e declaramos que o nosso Senhor é Jesus Cristo, e somente a Ele servimos. Nós quebramos em nome de Jesus toda a maldição de pobreza que possa ter operado nas nossas famílias. Declaramos que somos filhos do dono de todo o ouro e de toda a prata. O nosso Deus é aquele que nos dá força para adquirirmos riquezas, para confirmar a sua aliança sobre a terra. Deuteronômio 8:18. Nós abrimos os céus sobre as finanças do teu povo. Liberamos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Decretamos que as portas de emprego se abrem, que as oportunidades de negócio aparecem, que a sabedoria para administrar e multiplicar é derramada sobre o teu povo. Onde há dívidas, liberamos estratégias divinas e provisão sobrenatural para o cancelamento. Onde há desemprego, declaramos que o Senhor está a preparar a melhor colocação. Repreendemos o espírito devorador que consome os salários e os recursos, e liberamos a bênção da abundância para que o povo de Deus não apenas tenha o suficiente para si, mas transborde para abençoar outros e para financiar a expansão do reino de Deus na terra. A nossa intercessão se estende agora à nossa igreja, à nossa cidade e à nossa nação. Nós nos colocamos na brecha pela liderança da igreja. Cobrimos os nossos pastores, presbíteros, diáconos e líderes com o sangue de Jesus. Erguemos um cerco de proteção contra todo o ataque de desânimo, de tentação, de divisão e de esgotamento. Oramos por sabedoria divina, por discernimento espiritual e por uma unção fresca sobre eles. Pela nossa igreja local, declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Decretamos um tempo de unidade, de crescimento, de avivamento e de um derramar sobrenatural do Espírito Santo. Oramos pela salvação de almas na nossa cidade de Balsas, aqui, no Maranhão. Marchamos espiritualmente por cada rua, por cada bairro, declarando que Jesus é o Senhor deste lugar. Repreendemos os principados e potestades que operam sobre esta região, o espírito de idolatria, de feitiçaria, de violência, de corrupção. E declaramos que a luz do Evangelho brilha nas trevas, e as trevas não a podem vencer. Oramos pelos nossos governantes, em todos os níveis, para que Deus lhes conceda sabedoria e temor, e para que governem com justiça e retidão. Nós amamos o Brasil e o abençoamos em nome de Jesus. Decretamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo e que a sua glória encherá esta nação. A nossa batalha é contínua e o nosso compromisso como intercessores não termina quando esta oração acaba. Nós estamos aqui, dia após dia, para nos colocarmos na brecha e lutarmos as batalhas do Senhor. E queremos lutar consigo. Será um nome pesado no seu coração, neste momento, talvez o seu próprio nome, o nome de um filho que se desviou, de um cônjuge que precisa de um toque de Deus, de um amigo enfermo, de um familiar enredado em problemas. Eu convido-o
a dar um passo. DF. Use a secção de comentários abaixo como um altar, escreva esse nome, você não precisa de expor a situação, Deus conhece. Apenas o nome. Faz isso, você está a entregar essa pessoa ou situação aos cuidados desta comunidade de guerreiros de oração. A nossa equipa e milhares de irmãos em Cristo verão esses nomes, e juntos, nós os levaremos diante do trono da graça, cobrindo-os em oração. Não lute sozinho. Deixe-nos lutar consigo e por si. Deixe o seu pedido de oração e junte a sua fé à nossa. E agora, tendo combatido o bom combate, tendo completado a nossa carreira de intercessão por hoje, e tendo acima de tudo guardado a fé, nós nos aquietamos por um instante no campo de batalha. Com os nossos olhos espirituais, nós olhamos para o horizonte, e o que vemos não é a fumaça da incerteza ou o rescaldo de uma luta renhida. O que vemos, pela fé, é a gloriosa bandeira da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, manchada com o seu próprio sangue, hasteada firmemente sobre cada área pela qual acabamos de orar. A batalha foi travada no lugar secreto da oração, mas a vitória foi garantida de uma vez por todas na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. E, porque a vitória já foi conquistada, a nossa oração agora eleva-se a um último e glorioso patamar. Nós saímos da arena da intercessão e entramos no pódio da proclamação profética. Na parte final e culminante da nossa oração matinal, vamos deixar de pedir e de lutar, para simplesmente declarar e decretar a vitória que já é nossa, em Cristo, selando tudo o que foi feito, aqui, em seu nome poderoso. Prepare o seu espírito para se alinhar com o triunfo eterno do Cordeiro, e assim, de pé, sobre o terreno elevado da vitória de Cristo, com os olhos da nossa fé, fitos na bandeira do seu triunfo eterno, nós agora mudamos a nossa linguagem. A nossa postura se altera. Não mais pedimos como quem não tem, não mais lutamos como quem está em dúvida do resultado. Agora nós simplesmente nos alinhamos com a realidade do céu e concordamos com o que já foi consumado na cruz e selado. Na ressurreição, a oração agora se torna um decreto profético, uma proclamação da verdade que desfaz toda mentira. Uma declaração de posse da herança que nos foi garantida pelo sangue do Cordeiro. Com a autoridade de filhos e filhas do Deus Altíssimo, com a convicção forjada nesta hora de comunhão, nós abrimos a nossa boca não para informar o céu sobre os nossos problemas, mas para informar os nossos problemas sobre o nosso Deus, e sobre a sua vitória final e irrevogável. Este é o culminar da nossa fé, o ápice da nossa confiança. Nós declaramos profeticamente, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre o teu espírito, que as cadeias foram quebradas. Onde havia aprisionamento, agora a liberdade. Onde havia o ciclo vicioso do pecado, do vício, do hábito destrutivo, nós declaramos em nome de Jesus que o ciclo foi rompido, aquela corrente que te prendia ao passado, à vergonha, ao arrependimento, paralisante, nós a vemos agora transformar-se em pó sob os pés poderosos do nosso Redentor. A palavra de Deus ruge como um leão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Esta não é uma possibilidade futura, é uma realidade presente. Respira fundo agora mesmo, e sinta o ar da liberdade genuína, a encher os teus pulmões. A porta da tua prisão foi escancarada, as grades da depressão foram torcidas e arrancadas, as algemas da ansiedade foram derretidas pelo fogo do Espírito Santo. Declaramos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. A tua mente está livre para pensar os pensamentos de Deus. O teu coração está livre para amar sem medo. O teu futuro está livre de toda a condenação. A sentença que era contra ti foi cravada na cruz. Está pago, está consumado. Tu estás livre. Recebe e caminha nesta liberdade gloriosa a partir de hoje. Nós declaramos profeticamente que a tua fé foi renovada. Aquela fé que talvez tenha chegado a esta oração fraca, vacilante, cansada de lutar, foi visitada pelo próprio autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Como a brasa que é soprada e volta a arder em chamas vivas, assim a tua fé foi reavivada. Nesta a palavra de Deus, que ouviste e com a qual concordaste, regou a semente da tua fé, e declaramos que ela está a germinar com uma força sobrenatural. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Declaramos que o fundamento da tua esperança foi solidificado. Declaramos que a prova, a convicção das realidades espirituais invisíveis,
se tornou mais forte e mais clara no teu coração. A dúvida não encontrará mais lugar fértil na tua mente. O cinismo não conseguirá mais envenenar a tua alma. A tua fé, agora fortalecida, te capacita a olhar para os gigantes da tua vida e a declarar como Davi: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A tua fé te permite ver a vitória antes mesmo que a batalha comece no plano natural. Ela te capacita a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Esta fé renovada é o teu escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a tua chave para destrancar as promessas de Deus para a tua vida. Nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi completamente restaurada e agora governa o teu coração. A guerra interior cessou. A tempestade de emoções e pensamentos se acalmou sob a ordem do Mestre. A promessa de Filipenses 4:7 não é mais um desejo distante, mas a tua experiência presente, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está a guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sinta esta guarda celestial ao teu redor. É uma guarnição de anjos, uma muralha de Shalom, a paz completa de Deus, que protege a tua alma de qualquer perturbação. Esta paz está a sentar-se sobre a tua casa, expulsando o espírito de contenda e de inquietação. Esta paz, a inundar as tuas finanças, silenciando a voz da preocupação. Esta paz está a envolver o teu futuro, garantindo-te que, aconteça o que acontecer, o teu Pai Celestial está no controle. Esta paz não é a ausência de problemas, ou é manifesta do príncipe da paz no meio dos teus problemas. É uma paz que o mundo não pode dar, e por isso mesmo, não pode tirar. Tu foste justificado pela fé, portanto, tens paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Caminha nesta paz, vive a partir deste lugar de descanso. Deixa que a serenidade do teu espírito seja o teu maior testemunho, mundo de que o teu Rei vive e reina dentro de ti, e porque as correntes foram quebradas. A fé renovada e a paz restaurada, nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e te alcançou. Não é algo que está a caminho, é algo que já está sobre ti. A promessa central do nosso salmo guia compressei na tua vida, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los da tua benevolência como de um escudo. Salmo 5:12. Este escudo de favor divino está ativo sobre ti agora mesmo. Ele vai à tua frente, preparando o teu caminho. Ele está atrás de ti, protegendo, e tua, ele está sobre ti, como um dossel de glória. Ele está debaixo de ti, como um fundamento seguro. Por causa desta bênção, declaramos que as portas certas se abrirão para ti, e as portas erradas se fecharão. Declaramos que encontrarás favor aos olhos de Deus e dos homens. Declaramos que a bênção de Abraão, de seres abençoado para abençoar, é a tua realidade. E agora, com a autoridade de embaixadores de Cristo, nós liberamos sobre ti a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Número 6, 24-26. Recebe esta bênção tríplice, a bênção da provisão e proteção, a bênção da graça e do favor, a bênção da presença e da paz completa. Tu és abençoado na tua entrada e na tua saída, desde agora e para sempre. Por tudo isto, por esta obra completa da tua graça, o nosso coração transborda em um oceano de gratidão. Obrigado, Pai, porque não apenas ouves as nossas orações, mas as respondes de forma abundante, muito além do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Jesus, porque nada disto seria possível sem o teu sacrifício perfeito. O teu sangue é a base de toda a nossa confiança e de cada declaração que fizemos. Obrigado, Espírito Santo, porque és tu quem torna estas verdades reais e vivas dentro de nós. És tu o Consolador, o Restaurador, o nosso guia. A nossa alma engrandece ao Senhor, e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o nosso dia hoje seja um cântico de gratidão, que cada ato nosso seja uma expressão do nosso amor por ti. E agora, amado, amada, tendo orado, entregado, recebido, declarado e agradecido, eu te abençoo e te envio para o teu dia. Vai na força que recebeste. Vai na paz que te foi restaurada. Vai na liberdade que te foi outorgada. Vai na fé que foi renovada. Vai debaixo da bênção que te foi declarada. Não vás como quem espera ser atacado, mas como quem caminha nos despojos de uma vitória já conquistada. Que o teu rosto brilhe com a glória de quem esteve na presença do Rei.
que as tuas palavras sejam temperadas com a graça e a sabedoria do alto, que as tuas mãos sejam instrumentos de cura e de bênção por onde passares. Sê a resposta da oração de alguém, hoje. Sê um farol de esperança no mundo escuro. Sê a prova viva de que vale a pena confiar no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam contigo, com a tua casa e com todos os que amas, hoje e para todo o sempre. Se esta jornada de oração, do clamor inicial, a declaração final de vitória, foi a resposta que o teu coração buscava, se sentiste a presença tangível de Deus a tocar-te, a curar-te e a fortalecer-te de uma forma real, eu quero convidar-te, com todo o carinho, a selar este momento. Primeiro, para que não percas este nosso encontro diário com o Pai, que é a nossa fortaleza, clica no botão de inscrição e ativa as notificações. Garante que a tua alma terá este alimento todos os dias. Segundo, torna-te um mensageiro desta paz. Pensa numa pessoa que precisa desesperadamente de sentir o que sentiste hoje e compartilha esta oração com ela. E terceiro, como um selo da tua fé, como o teu grito de vitória que ecoa nos céus. Comenta aqui embaixo com um sonoro e poderoso amém. Deixa que o teu amém se junte a milhares de outros, declarando que recebeste, que crês e que tomas posse de tudo o que Deus fez aqui hoje. Porque é nele, e somente é nele, vivemos, nos movemos e existimos.